Shalom, igreja. Vamos continuar nesse mesmo espírito. Nada é impossível. Glória a Deus por isso. Que louvor maravilhoso. A gente já começa assim. Com Deus é assim. Toma posse dessa palavra. Nada é impossível para Deus. Vou te convidar a se colocar de pé. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, ao meu pastor Pedro, a pastora Marisa, aos pastores dessa igreja que confiam o púlpito a gente e que nessa noite não seja eu, mas o Senhor a ministrar a vida de vocês. Então, nesse momento a gente dá início à palavra. Te convido a abrir no primeiro livro de Reis, 17:1. 1 Reis, 17:1. Amém. Glória a Deus. Ora, Elias, de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. O profeta Elias falou isso, e eu creio que na tua Bíblia está igual a minha. O Senhor, em letra maiúscula. Eu te convido agora a orar para a gente dar início a essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, glorificado seja teu santo nome. Senhor, esse culto é teu, Pai. Pai, eu te peço agora, derrama uma unção especial nesse altar, Pai. Porque, Senhor, sem ti nada somos. Eu sou instrumento da tua palavra. E eu te peço agora que o Senhor venha atuar na tua palavra nos corações aqui dessa igreja. Porque, Senhor, nada adianta a minha opinião, o meu conhecimento, se o Senhor não estiver à frente. Por isso eu te peço, Senhor, toma a direção desse culto. Toma, Senhor, e fala, porque eu creio que nada é impossível para ti. E eu creio que pessoas sairão daqui nessa noite com essa certeza, com vidas transformadas, Senhor. Por isso direciona, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação do inferno, que vem tentar distrair, que vem tentar atrapalhar o teu mover. Eu peço, Senhor, a campanha na entrada da nossa igreja, ao nosso redor, e que o Senhor tenha liberdade para trazer libertação nesta noite, para trazer salvação. Senhor, por isso tira, Senhor, as vendas dos nossos olhos, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, prepara os corações como terra fértil para receber, Senhor, e sair daqui transformado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Pode sentar, igreja, dando glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor, porque tudo que acontece aqui é para a honra e glória dele. Nós vamos passear um pouquinho no livro 1 Reis para conhecer um pouco da história de Elias, alguns já conhecem, mas eu venho pontuar um pouco algumas situações nessa noite, para chegar onde eu creio que o Senhor vai tratar a gente. Então, a gente começa com esse versículo que diz que mediante a palavra do profeta não vai chover. E aí eu falo assim, gente, algumas pessoas questionam, mas ele não falou que é segundo a palavra de Deus, é segundo a palavra dele, porque o profeta, quando é profeta de Deus, ele fala aquilo que Deus manda. E eu vou te dizer onde está escrito isso, que a Bíblia, ela confirma isso. Em Deuteronômio, não precisa abrir não, 18:22 diz assim: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Então, Elias, quando declarou ali, nós vamos ver os acontecimentos. Naquela época, naquela situação, o rei Acabe, casado com Jezabel, uma mulher cruel, perversa,
trouxe a idolatria a santos, a ídolos estranhos. Baal, Melcarte Baal, que era o deus da tempestade. Então, tinha um propósito para que essa palavra fosse dita, porque precisava ser dito àquele povo, até o povo de Deus mesmo, que estava na dúvida em que lado ficar, de quem era Deus, quem era o verdadeiro Deus. Que Deus é esse que estão dizendo que é o Deus das tempestades? Porque o Deus das tempestades movimenta a natureza, faz chover. Quem é esse Deus que esse povo começou a adorar? Será que muitas vezes fazemos isso? Ouvimos ventos de doutrina, palavras ditas, ficamos assim para lá e para cá? Então, existia ali uma idolatria, e a idolatria afastava a presença de Deus. Em 1 Reis 17, nós vamos lá no 17:2, dando continuidade à palavra do Senhor. Vou ler alguns textos que diz: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, porque assim, o profeta, ele fala aquilo que Deus manda e ele obedece. Isso a gente tem que aprender. E outra coisa, quando é necessário que o profeta fale à igreja, porque o Senhor está falando e nós não estamos ouvindo. Saia daqui, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Aquela palavra que disse que não ia chover, já estava começando o efeito. E quando a chuva não vem, o efeito é na terra. Falta comida, tem fome, a terra fica improdutiva. E a chuva, em Levítico 26, também não precisa abrir, vou só fazer uma referência, 26, 3 e 4 diz: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Glória a Deus. Pode dizer amém, sim, gente. Porque assim, às vezes a gente fala, às vezes a palavra é um pouco mais profunda. Mas não se desliga, não. Porque o Senhor tem algo maravilhoso. Como diz o Sérgio diz que é ouro, né? A palavra de Deus é ouro. Eu poderia ficar aqui só lendo, que já é ouro. Você já está recebendo. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Foi como foi dito aqui, não adianta a gente só ler, né, pastor? Ler. Tem muita gente que lê. Eu tive um chefe que leu a Bíblia toda. Você chegava com ele, ele conversava, discutia com você, mas ele não sabia a revelação da palavra. E nós temos essa oportunidade de ter a palavra revelada. Por isso que a gente tem que estar com os ouvidos e os olhos atentos ao que o Senhor quer falar. Você não veio aqui para me ver, você veio aqui para adorar um Deus maravilhoso, que tem algo para você, e você tem que entrar com essa postura na igreja assim: eu vim para ver Deus, eu vim para adorar Deus, eu vim para adorar aquele que comanda quando chove, quando para de chover, quando tem provisão. Então você não está aqui à toa, você não veio a passeio. Deus separou essa data. Eu sempre falo isso porque eu creio nisso. Deus reserva a data. Então para e escuta que Ele quer falar com você. Amém. Então, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Continuando no 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Mais uma vez o Senhor deu direção. A primeira direção, Elias obedeceu. Agora Deus deu outra direção e Elias vai obedecer novamente. Gente, obediência é a chave do negócio com o Senhor. É a chave, a gente tem que aprender isso, gente. Obedecer é o melhor. Então, quando o Senhor fala, por que a gente questiona? Por que a gente debate com Deus? Por que a gente acha que a gente sabe mais do que Ele? O pastor falou: não vive no passado,
vive o teu presente, porque o futuro a Deus pertence. E às vezes a gente quer tomar conta da nossa vida, dizer que o controle está nas nossas mãos, dizer que eu vou tomar essa decisão. Por isso que às vezes a gente passa sufoco. Por isso que às vezes a gente está na prova e não sabe por quê. Às vezes a gente fica ali questionando, poxa Deus, por que eu estou assim? Por que eu estou passando por essa situação? Por que tem sequidão? Por que não chove? Por que ali a minha hortinha não está dando nada? Porque você, às vezes, não está na vontade de Deus, não está em obediência. Obediência é a chave do negócio. A gente precisa aprender isso. Quando a gente aprende, gente, não é só para vocês, não, fiquem tranquilos. A palavra começa aqui, tá? Primeiro. Então, assim, o Senhor já vem ministrando no meu coração a obediência, porque quem está aqui não é perfeito, não. O Senhor é. Por isso que eu digo, quando eu entro aqui, que eu piso no púlpito, eu tenho muito temor ao Senhor. Sabe por quê? Porque não sou eu que vou falar para vocês, mas o Senhor. E eu peço muito, Senhor, que eu possa ser canal de bênção, para que você possa olhar aqui, não me ver, não, mas que você possa ouvir a voz do Senhor, como muitas vezes eu ouvi. Quantas vezes Deus usou pessoas para falar comigo, às vezes em pequenas palavras, com um abraço. Então, tenha isso em mente. Obediência, gente. Vamos obedecer ao Senhor. E o que é mais interessante, quando Deus manda Elias ir para esse lugar, para Sarepta de Sidom, do mesmo lugar onde era Jezabel. Olha que coisa, que mistério, que coisa maravilhosa. Jezabel é aquela mulher que veio trazer destruição, veio arrasar com o povo de Deus, com quem estivesse no caminho, veio levantar altares a deuses estranhos, veio trazer pobreza de espírito, veio trazer infelicidade, veio trazer dor, sofrimento. O que é isso? E eu posso dizer isso, sabe por quê? Porque eu já servia a outros deuses. E eu posso dizer isso com propriedade, porque aos 7 anos de idade nem estava, pastor, previsto para eu falar isso, mas eu vou falar porque o Senhor está me tocando. Porque aos 7 anos de idade eu fui levado para um centro. Não foi minha decisão, eu fui, porque achavam que eu precisava daquilo ali. E eu passei muita prova, muito sofrimento, porque eu não queria aquilo. Eu não tomei aquela decisão. E eu fui crescendo naquilo e eu tinha ameaça, eu só tinha depressão, eu só tinha tristeza no meu coração. Mas eu não fiquei naquela situação, eu não fiquei no passado, pastor. Se hoje eu estou aqui, foi porque o Senhor, maravilhoso, me resgatou. E assim, porque quando eu estive na situação que eu tive que passar, hoje de manhã o pastor falou sobre libertação. Eu passei várias etapas de libertação na minha vida. Umas eu disse que eu queria, porque assim, existe uma parte da libertação que é perdoar. E essa é uma das partes mais difíceis às vezes. E eu dizia assim, não, o Senhor vai tratar até aqui. Aqui eu não quero que mexa, porque dói. Porque a gente acha que quando o Senhor vai tocar em algo que dói, vai ser pior para a gente. Então, a gente quer se resguardar, quando, na verdade, Ele vai tratar para nos curar. Então, a gente tem que permitir que essa dor aparente inicial seja tratada para ser curada. Então, eu vivi aquela situação, eu tive a oportunidade e fiquei fazendo as minhas escolhas, tomando as minhas decisões. E um belo dia eu fui num congresso, gente, não sei quantas pessoas em Ipanema, eu e Sérgio, de libertação. E chegou lá, todo mundo passaria por vários processos, e tinha alguns que seriam sorteados, porque como a quantidade de pessoas era muito grande, alguns seriam escolhidos. E sabe quem Deus escolheu? Fui eu, porque Ele disse para mim, de hoje não passa. Essa situação tem que ser resolvida. E sabe o que eu fiz? Aceitei. E isso mudou a minha vida. Então, por isso que eu digo, quando Elias obedeceu, ele foi recebendo de Deus as bênçãos, ele foi usado, ele foi um profeta de excelência. Mas não vai ficar só nisso. Ele foi caminhando. Essa mulher, quando recebeu Elias, ela tinha, gente, farinha, um pouco de farinha, um pouco de azeite para ela e o filho para fazer algo e esperar a morte. E o que aconteceu? Aquela mulher não acreditava, não conhecia nesse Deus que Elias servia. E aí, mesmo assim, ele dá um comando para ela, pega e faz primeiro um bolo para mim,
pega e traz água para mim. E ela foi, ela fez em obediência. Sabe o que aconteceu? Deus trouxe prosperidade sobre o lar dela. E mais do que isso, quando ele diz que não faltaria a farinha, não faltaria o azeite, eu creio que não faltaria a palavra, não faltaria o Espírito Santo e que houve salvação naquele lugar. Onde algumas pessoas poderiam pensar na mesma terra da outra, que trouxe destruição, não importa de onde você veio. É isso que Deus está falando para você. Não importa qual foi o seu passado, qual é a sua história de família, que você não pode ter vitória com o Senhor. Às vezes a gente se apega a isso, dizer, os meus antepassados, como eu era. Não, o Senhor nessa noite está dizendo para você, é noite de libertação. É noite de você deixar para trás aquilo que você diz, eu sou igual meu pai, igual minha mãe, por isso que eu não vou dar certo, eu não vou conseguir nada. Hoje é noite de libertação. Creia nisso e fica ligado, porque assim como Deus quer libertar, o diabo quer atormentar. E às vezes ele fica mandando mensagens dizendo não é para você. E eu te digo, você que está aí, não é para mim, é para você. É para você. E você essa noite vai sair daqui liberto em nome de Jesus. Porque o Senhor não quer ver a gente numa condição miserável. Ele quer trazer provisão. Ele quer trazer cura, libertação. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E assim continuou. E em 1 Reis 18:1, vamos pular para outro texto. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. 3 anos de seca. Às vezes a gente reclama de tão pouco, né? Ai, gente, hoje está um calor, a água está quente do chuveiro. Ai, faltou água um dia porque a SEDAI fez um conserto. 3 anos sem chuva, provavelmente sem colheita. Fome na terra. É que às vezes a gente olha a palavra e lê como texto, não analisa. Existiam situações precárias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Deus, ele tem um tempo de prova, gente. Às vezes a gente fica pensando assim, quando Deus falou lá atrás que não teria chuva, porque o povo estava em idolatria, mas Deus, ele quer nos alcançar. Ele quer, assim como lá em Adão e Eva, houve desobediência e Deus ficou distante porque ele não fica onde o pecado está. Ele fez o que? Ele trouxe o filho dele, Jesus, para trazer proximidade de novo com a gente. Olha que coisa linda, então Deus é assim. Poxa, então eu fico pensando quantas vezes eu ia naqueles lugares, obrigada, sem querer estar lá, fazendo as coisas por quê? Por ameaça, por dizer que você não vai conseguir nada, por dizer que você vai servir. Por que você não fez isso? Por que você cortou o cabelo, não pediu permissão? Você não tem liberdade com Jesus, a gente tem liberdade. E às vezes a liberdade com Jesus faz o que? A gente abusa da liberdade com Jesus, porque a gente fala assim, hoje está chovendo, não vou à igreja não. Hoje está um sol, vou para a praia. A gente é assim. Então, a gente tem que começar a pensar o que a gente quer realmente com o Senhor. Se a gente quer só de vez em quando receber um milagre, ficar correndo atrás das bênçãos, quando a situação está dura, eu vou para a igreja. Aí eu vou em todos os cultos, fico de joelho, eu faço campanha, eu vou em todas as igrejas. É noite de mudança. A igreja, ela tem uma promessa de crescimento. E nós precisamos crescer também. O Senhor quer que a gente cresça. Às vezes a gente só quer que as coisas aconteçam, mas a gente precisa fazer. Assim como várias vezes Elias, Deus falou, vai lá e faz. Ele fez, vai lá e faz. Quantas vezes Deus fala para a gente, vai lá e faz, e a gente não faz? A gente não faz. Não são só vocês, sou eu também. A gente não faz. Às vezes eu falo assim, gente, fiquei num debate com Deus. Que direito eu tenho para debater com Deus? Tão pequena que eu sou diante desse Deus tão maravilhoso, que criou tudo e que bota à nossa disposição. Hoje de manhã eu falei, gente, olha o privilégio, a gente está podendo tirar máscara, a gente está podendo louvar. Para mim foi a maior diferença.
Porque assim a gente ficava louvando de máscara, o louvor é maravilhoso, mas dava um cansaço. A gente ficava ali, os nossos sorrisos não estavam sendo dados para as pessoas. A gente foi privado de abraçar, de tocar, de ter comunhão. Olha que coisa linda que a gente vem se libertando disso. E isso só está sendo possível porque o Senhor permitiu. Não adianta dizer, porque foi a vacina, porque Ele deu sabedoria. Porque foi isso? Porque foi Deus. Comece a entender que quando a gente bota que Deus é que está no controle, as coisas fluem melhor. Por isso que quando a gente para discutir certos assuntos, a gente tem que colocar a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país, nas mãos de Deus. Às vezes a gente ora muito assim, Senhor, me dá. Senhor, me dá. Senhor, eu quero emprego. Senhor, eu quero isso. Eu quero aquilo. E o que você quer para o seu bairro? O que você quer para a cidade? Pedir ao Senhor que Ele abençoe, que tire essa violência que está aí fora? Porque nós saímos daqui, o pastor sempre ora para cobrir as nossas vidas. Então, a gente precisa fazer a diferença no reino de Deus. Precisamos, gente. Vamos no mesmo 1 Reis 18, vamos pular para o 19. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem à mesa de Jezabel. Então, Elias ficou diante de uma situação de ter que chegar e convocar todos para aquele momento. Ele ia ter que dizer que ia ter chuva, ele ia ter que se posicionar ali. Por quê? Porque ia acontecer um embate. Porque na vida espiritual é batalha o tempo inteiro. Então ia ter um embate, porque aquelas pessoas estavam acreditando num Deus poderoso. Mas o Deus poderoso é aquele que vai fazer o que Ele fez aqui, não aquele que as pessoas só falam. E, continuando aqui na palavra, Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Cara, isso é muito forte, muito profundo. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Ele é Deus, mas se Baal é Deus, sigam-no. Desce do muro. É isso que está sendo dito aqui. Às vezes a gente não quer descer do muro. Quando a gente está no muro, a gente está sob o domínio de Satanás, porque o muro é dele. Porque quando você toma postura, você está com Deus. Então, até quando a gente vai ficar oscilando, se, não, eu quero servir a Deus, eu quero passar pela prova, eu quero ser transformado, eu quero perder aquilo que eu achei que Deus deu, mas não foi. Porque quando eu me converti, eu costumo falar, minha vida era um tabuleiro. Deus derrubou todas as peças, mas veio levantando uma a uma. Mas levantando de forma estruturada, veio levantando com aquela confiança, porque antes eu não conseguia dormir preocupado, o que vai ser da minha vida, como é que eu vou criar meus filhos, que situação, eu não conseguia ter paz de espírito, eu não conseguia dormir, eu vivia atormentada, mas quando Deus entrou na minha vida, aquilo acabou. Acabou. Agora, eu passei por um processo de libertação, sim. Foi fácil? Não foi fácil. Não foi. É fácil, vou lá. Não, eu não desisti. Porque o Senhor, Ele faz a obra, mas você precisa tomar uma decisão. E eu não desisti. Então, eu tinha que ir, eu tinha que orar, eu tinha que ler a Bíblia. Eu vinha no ônibus, eu morava em Niterói na época, eu vinha lendo a Bíblia no ônibus. Eu queria, por quê? Porque eu queria ouvir alguma coisa, eu precisava de respostas. E eu ficava lendo aquele livro, devorando, eu queria que Deus falasse comigo. Eu não conhecia, ouvia falar desse Deus, mas eu queria que Ele se manifestasse. E quando a gente quer muito, é isso que a gente tem que fazer, se lançar. E eu me lembro, gente, que eu estava ali naquele ônibus em pé, lendo a palavra, não estava nem ligando, quem estava me olhando, não estava nem aí. E não era uma época como hoje, que virou moda, que tem muita gente, às vezes, que entra para a igreja por modismo. Eu sou evangélico. Não é nada. Não é nada, só diz que é, mas aquele convertido, cristão, não é. Ele é convencido. E eu fiquei ali porque eu queria. Eu tinha tomado uma decisão de seguir a Jesus, mas eu queria ouvir de Deus. E eu fiquei lendo ali, eu me lembro que eu sentei, tive uma oportunidade perto da Presidente Vargas,
E até hoje eu digo, eu não sei se foi um anjo, se era uma mulher, se era um homem, que eu não lembro. A pessoa falou assim, vou te dar isso aqui para continuar Deus fazer o que Ele já está fazendo na sua vida. Eu, amém, me deu um cartãozinho. Quando eu desci da Presidente Vargas, que eu comecei a ler, aquilo era uma resposta de Deus num papel, num cartãozinho. Era o que eu estava falando com Deus. Era exatamente o que eu estava falando. Então, eu queria uma resposta. E Ele deu. Eu chorava na Presidente Vargas, porque eu falava, Senhor, muito obrigado. Gente, é maravilhoso quando o Senhor fala com a gente. É maravilhoso, eu estou emocionada, eu choro mesmo. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele faz a diferença, e Ele fez. Eu era nova, convertida ali. Eu só estava lendo uma palavra que eu nem conhecia, nem entendia, mas Ele falou comigo. E não foi só uma vez. Eu me lembro que teve um dia que eu passei por vários processos, por isso que eu estou dizendo, o processo de libertação não é um processo rápido. Cada um tem o seu processo. Eu tive o meu. E eu me lembro que teve um momento que eu tinha uma dor dentro do meu peito, uma dor muito profunda, que aquilo chegava a doer. Às vezes a gente se machuca, não sente uma dor? Eu sentia aquela dor dentro do peito, rasgando o meu peito. E um dia eu disse assim, Senhor, tira, arranca essa dor do meu peito, porque eu não estou aguentando. E na época a gente ia para tudo quando era igreja, né, Sérgio? A gente está no processo de libertação, a gente queria igreja de segunda a segunda. Tem culto nessa portinha, a gente entrava, tem culto aqui, porque a gente queria ouvir de Deus. E eu lembro que eu entrei no culto, um culto da Assembleia lá na Rua do Acre, que eu trabalhava na cidade. Então, eu sentada lá, eu ainda me vestia normal, como eu achava que era. Ninguém nunca me criticou. Eu fui sempre muito bem recebida, porque eu tinha uma vestimenta diferente, que não era adequada. Entendeu? E eu estava lá daquele jeito, porque é assim com o Senhor, né? Vem do jeito que está. E eu estava. E eu lembro que o pastor estava pregando lá na frente, eu estava quietinha lá, e no momento de oração ele falou assim, Deus está falando agora, que Ele arranca de dentro do teu peito esta dor. E o Senhor arrancou. Glória a Deus por isso. Ele arrancou aquela dor, porque só Ele é capaz. Só Ele é capaz quando a dor é profunda. Não adianta, eu confio em terapia, várias coisas, eu confio que os médicos atuam tudo, mas tem coisa que só o Senhor pode fazer. E eu creio que nessa noite deve ter alguém, eu não sei, que está precisando disso, porque eu estou sentindo aqui. E eu lembro que Deus foi trabalhando na minha vida, foi botando pessoas. Olha, Deus mandou te dar um abraço. Deus falou. Eu tinha uma amiga que eu conheci na igreja que ela chorava porque ela disse que sentia a minha dor, gente. Olha que coisa linda como Deus usa o outro. Você não quer ser usada assim pelo Senhor? Chegar para alguém e dizer, vem cá, me dá um abraço, que Deus está me dando a tua dor. Quer dividir, isso é empatia, isso é ser cristão. A gente precisa ser assim. Então, pensa que aquilo foi nos tirado, mas agora a gente sem máscara está podendo abraçar mais, está podendo tocar no outro. Não deixa que o diabo roube da gente essa importância de tocar no outro, de abraçar, de dizer, você é importante para o Senhor, porque fizeram isso comigo. Às vezes eu estou ali, eu passei por algumas experiências assim, Deus fala, vai lá e dá um abraço na pessoa. Eu falei, Senhor, a pessoa vai chegar assim, olha só, Deus mandou te dar um abraço. A pessoa vai dizer assim, gente, mas que pessoa chata, né? Pô, mas a pessoa que nem me conhece direito quer me dar um abraço. Eu falei, Senhor, aí eu fico ali, Senhor, não, olha só. Aí a pessoa saiu. Isso aconteceu aqui com algumas pessoas, tem até uma que está aqui. Eu falei assim, não, a pessoa foi lá fora. Aí teve uma hora que o Senhor falou, aí o pastor, agora vai lá e abraça a pessoa. Eu falei, Jesus, o que é isso? Eu falei, o Senhor está confirmando. Eu falei, aí eu olhei assim e falei, não, a pessoa saiu, graças a Deus. Aí a pessoa saiu, não era para abraçar, deixa para lá.
Mas não, quando sair da igreja, está o Senhor, vai lá, enquanto eu não abracei. E assim, às vezes você não tem nem palavras, não, gente. Às vezes você pensa que você precisa dizer para a pessoa, olha só, o Senhor falou. Não, se o Senhor mandou você abraçar, é um abraço. Às vezes a pessoa só precisa. Quantas vezes eu recebi um abraço? E aquele abraço mudou a minha vida. Glória a Deus. Ai, Senhor, o Senhor é muito maravilhoso. E, assim, várias coisas que não estão aqui, Senhor. O Senhor opera de coisas, de maravilhas que a gente nem entende. Às vezes a gente fala assim, vai lá, lê a Bíblia, se prepara, estuda, monta, e o Senhor começa a mexer na tua estrutura, porque Ele faz, Ele é Deus. A gente fala, Senhor, faça a tua vontade, né? Então, por isso que a gente tem que deixar Ele fazer a vontade dEle. É a vontade dEle, eu não sei o que Ele quer fazer. Então, no 23, tragam 2 novilhos, escolham entre eles um e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo nela. No 24, então vocês invocarão o nome do seu Deus com letra minúscula, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Porque o povo é assim, né? Ah, tá bom, vamos lá, vamos nessa. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Elias ainda fala assim, gente, vocês são tantos, pode escolher, passa à frente aí. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo, que atrapassa. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ô Baal, responde-nos. Gritavam, dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Não ia responder. Ao meio-dia, Elias começou a zombar dele. Ali, Elias também acho que abusou um pouco, né, gente? A gente é assim também, confesso. A gente começa a crescer e vai falar, tá vendo? O seu Deus não está respondendo nada. O meu responde. Então, Elias começou a zombar. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou culpado, ou viajando. Gente, só Jesus. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe, gente. Olha só o que diz a palavra. Até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor. O altar do Senhor estava em ruínas. Elias restaurou. A gente precisa ter o nosso altar restaurado. Se ele está em ruínas, o Senhor vai restaurar esta noite. Se está com qualquer... O Senhor vai restaurar. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, e a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida e disse, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor e cavou ao redor do altar, gente, cavou uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então ele lhe disse, encham de água. Gente, não bastava só... Você vê que o negócio foi ali para poder provar, mostrar, impactar, porque as coisas do Senhor é assim, é com impacto. Encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Então, para molhar bem, porque já que vai descer fogo, né? Façam-no novamente, disse a eles e o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Orou, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu,
ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: ó Senhor Deus, o Senhor é Deus! Glória a Deus, porque Ele é Deus, só Ele é capaz de descer fogo do céu, de secar, de queimar, de aumentar, seja lá o que for. Ele faz o impossível. E ali só que não bastava aquilo ali, aquela situação, não para a história de Elias, são muitas coisas acontecendo, houve maravilhas, e o que ele faz? Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias o fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. A gente tem que observar os detalhes, não são, Deus vai lá, faço de qualquer maneira. Elias tinha um processo. E aí ele fala: vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Nada há, nada lá. Disse ele: 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. E o que eu acho mais interessante é que Elias, o servo dele falou: uma pequena nuvem. Talvez a gente ficasse assim: é só uma pequena, então não vou falar nada não, porque Deus falou que vai fazer chover, né? Mas aí, por enquanto, só tem uma nuvenzinha pequenininha. Não, Elias já pegou aquilo ali, é isso aí, vai vir, porque quando o Senhor fala, é para valer. Então, a gente tem que aprender isso. Quando o Senhor prometeu algo para você, vai acontecer, vai se cumprir. Ele faz isso, Ele desce fogo do céu, Ele traz chuva, Ele seca a terra, Ele é Deus. A gente tem que aprender a se conformar, porque às vezes a gente não se conforma, porque Deus é Deus, e Ele faz o que Ele acha que é melhor para a gente. Essa é a diferença. Ele não faz porque você é um escravo ou um bonequinho que Ele manipula, é porque Ele sabe o que é melhor. Então, mesmo a gente fazendo burrada, Ele ainda fala: peraí, misericórdia para esse aí. Vamos lá, filho, olha só, deixa eu te explicar, é por aqui. Não, mas eu quero dar uma caminhada, mas tá bom, vai lá, quebrou a cara e Ele está ali pronto para te receber de novo. Esse é Deus. Então, vamos parar de fazer mais volta para o Senhor e vamos logo para o que Ele mandou, né? Vamos facilitar a vida do Senhor, porque, tem um monte de gente precisando de salvação aqui, tá gente aqui, Senhor, para lá e para cá, dando trabalho para Deus, a gente já conhece a palavra, então está na hora da gente ensinar. Acho que a gente tem que sair dessa posição de, nós somos, porque Deus vai me usar. Deixa eu me preparar. Eu preciso fazer uma faculdade de teologia para poder ir ali no evangelismo na praia. Não, gente. E de pregar o evangelho a toda criatura. É o primeiro chamado de todo cristão. Então, vai lá e prega. Pega a palavra, ela tem poder, não é você. Então, já pega, abre um versículo e fala, já está pregando. É porque, às vezes, a gente pensa que tem que ter um texto assim, né, uma coisa imponente, não, eu vou falar. Ninguém vai se converter com a tua palavra, vai se converter com a palavra do Senhor. Entendeu? Então, vamos ficar atento ao que o Senhor tem. Indo agora para 1 Reis 19, 1:16. Agora a gente vai chegar no cerne onde que a gente vem vendo Elias bonitinho, né, em obediência, perguntando ao Senhor. 1 Reis 19, 1 diz: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhes: que os deuses me castiguem com todo rigor,
caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Abusada ela, né? Falar para o profeta. Só que o que aconteceu, gente? Aí o que você espera? Pô, o Elias, profeta, usado, obediente, foi lá. Não, Elias vai falar que vou receber essa palavra nada de Jezabel. Jezabel já está derrotada em nome de Jesus. Que isso? Vamos lá. Às vezes a gente recebe uma mensagem. É isso que acontece. Às vezes a gente recebe uma mensagem e vamos ver o que aconteceu. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Aí você fica assim, gente, Elias enfrentou 450 profetas de Baal, ficou diante de uma multidão, para dizer que ia cair fogo do céu, que ia chover, e agora, porque a Jezabel manda uma mensagem, ele fica com medo. Aqui, o que a palavra diz? Que somos frágeis, somos humanos. Chega um momento que, às vezes, com a batalha, a gente se cansa. Não é só você, eu também me canso. O pastor cansa, não cansa? A gente cansa. Elias, naquele momento, se sentiu frágil. E a gente vai ver por que ele se sentiu. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando o dia. Chegou a um pé de giesta, que é tipo um arbusto, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Gente, ali ele desistiu e estava exausto, cansado, deprimido, solitário. Ele devia estar mal, porque foi batalha, 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 batalha. E eu, assim, eu não critico Elias, não, porque a gente passa por isso. Às vezes a gente está firme no Evangelho, a gente está indo à igreja, a gente está trabalhando na obra, está fazendo, e às vezes a gente tem umas situações, às vezes uma mensagem, gente, boba, aí vai lá direto. Mas por que vai direto? Porque tem ferida. A gente precisa curar as feridas. Quando a gente permite que o Senhor cure as feridas, essas mensagens vão bater e vão cair por terra em nome de Jesus. Elias teve uma fragilidade, ficou com medo, ficou cansado, ficou deprimido. E às vezes isso acontece. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. O Senhor não disse nada que ele era melhor, que ele era pior, nada disso. A gente já começa logo com a autocomiseração. A gente é assim. Ai, Senhor, puxa vida, o pastor passou perto de mim, não falou comigo, ele não orou por mim. Poxa, o pastor, coitado, faz gabinete, deixar de segunda a segunda, vocês sabiam? Você ora pelo pastor, pelos pastores, pelas pastoras? A gente precisa orar por eles. Eles trabalham, se dedicam, buscam a palavra, prega, gasta tempo com a gente. Então, a gente precisa, mas às vezes a gente fica nessa autocomiseração. E Deus não quer autocomiseração nas nossas vidas. Às vezes a gente fica murmurando, reclamando, sofrendo, abatido, às vezes sem motivo. Então, a gente precisa pegar, o pastor Pedro ensina muito isso. Às vezes você está numa situação, ai, Senhor, não estou aguentando, mas a palavra diz que eu posso aguentar. Tem palavra que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Entendeu? O Senhor está ali, acampa anjos ao meu redor. Começa a pegar a palavra e usar a seu favor quando vem uma batalha, quando vem uma palavra. Aí a gente faz o quê? Deixa a Bíblia ali quietinha, empoeirando. Ai, não estou com ânimo de ler. Aí a resposta está ali. Dá para você ler, ganhar o gás, levantar e continuar. E aí você bota a palavra ali, ai, estou tão desanimado. Sabe o que acontece? Só piora. Porque aí você não quer igreja, você não quer orar, você não quer fazer, só piora. Então, quando você sentir, aí que você tem que se esforçar. É esforço. Você vai lá e fala, eu não estou conseguindo ler a palavra. Bota áudio, faz alguma coisa. Mas não fica sentado naquela condição de miséria, de autocomiseração, dizendo, ai, eu não estou aguentando, eu estou te dizendo porque eu já passei por isso. E a gente fica, ai, Senhor, não estou aguentando. Gente, quantas coisas eu vivenciei para chegar para o Senhor e dizer, ai, não estou aguentando. Passei por coisas muito piores. A gente faz isso, aí chega, foi como Elias, viveu tantas maravilhas e aí naquele momento ele fraquejou. E aí, o que acontece? No 5 diz, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Gente, Deus é maravilhoso, né? A gente está lá, está caído, sofrendo, cansado, abatido, o Senhor ainda manda um anjo. Vem cá, filho, come.
Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, gente. O pão não estava frio, não. Foi feito perfeito, quentinho. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. A obra não tinha acabado, ele ainda tinha coisa a fazer. E aí o anjo do Senhor voltou, tocou, né, e disse que a viagem era longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Gente, a gente vê que a passagem que diz que o anjo o alimentou e ele teria que caminhar 40 dias e 40 noites. Quantas coisas a gente vê na Bíblia, né? O dilúvio, 40 dias, 40 anos de peregrinação do povo judeu no deserto, 40 dias de Moisés no Monte Sinai, jejum de 40 dias antes de Jesus iniciar seu ministério, 40 dias entre a ressurreição e a ascensão de Jesus. E aí, agora, 40 dias com Elias. E eu creio que aquele alimento não era só um alimento para o corpo físico, não. Era também um alimento espiritual, porque ele passaria por 40 dias e 40 noites. Então, a caminhada seria longa. No 9 diz, ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Poxa, eu te alimentei, né? Eu fiz tudo e você entrou na caverna. Às vezes a gente quer se esconder, a gente quer se isolar, a gente não quer ver ninguém. Aí toca o telefone, você finge que nem, não escutei. Escutou sim. Aí a pessoa manda no WhatsApp, eu não vi. Está lá os 2 tracinhos. Então, a gente é assim, gente. Eu sou a única. Aí faz igual o pastor Tadeu. O pastor Tadeu liga lá para casa para o telefone fixo, para o celular, e se eu não atender o Sérgio, ele liga para a Carol, liga para o Paulo, é isso aí. O pastor Tadeu é que está certo, não quer atender, mas vai atender. É isso aí. Aí tu atende, aí ele fala uma palavra, aí você, obrigado, Jesus, isso é muito bom. Então, e você não queria atender. A gente é assim. A gente é assim. Então... Ai, Jesus, tem misericórdia da gente, né? No 10 ele respondeu, tenho sido muito zeloso, aí, gente, pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me, gente. Aí o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então, levanta, sai da caverna, se posiciona, que o Senhor vai passar. Então, veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E, às vezes, a gente espera isso de Deus, né? É terremoto, manda um vento, balança, a gente quer isso. E aí, na verdade, o que diz a palavra? E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, mais uma vez, tenho sido muito zeloso pelo Senhor. A palavra se repete 2 vezes. Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Gente, para de insistir. Deus não vai mudar a postura dele. A gente que precisa mudar a nossa postura. A gente vai ficar ali, não, Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, o meu trabalho. Às vezes a gente pede tanto para ter um trabalho, arruma um trabalho e fica reclamando do chefe. Chefe é assim mesmo, gente. Chefe é chefe. Entenda isso. Ele vai mandar você fazer as coisas que você tem que fazer, você trabalha para ele, entendeu? Chefe é assim. Pai e mãe dá ordem, filho tem que obedecer. É isso aí. É igual o idoso, meu pai, ele tem que me obedecer agora. Então, é isso aí. Não tem essa.
chega uma hora que a gente tem que fazer o que é certo. Então, aí ele ficou naquela situação. E o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Volte. Tem hora que a gente tem que voltar. Você foi para um caminho, Deus não mandou. Elias perguntou em todos, Deus falou para Elias várias vezes: faz isso, vai para ali, faz isso. Elias foi. Na hora que Elias não perguntou, não ouviu, não esperou Deus fazer, ele fez. Deus não falou para ele ir para aquele lugar, foi decisão dele, assim como a gente decide muitas vezes, ir para lugares que Deus não mandou. Às vezes a gente fica assim: eu não quero, essa igreja aqui eu não quero mais não. Não quero mais não, porque o pessoal lá, o louvor, eu não gosto do louvor. Você tem que gostar do louvor? Quem tem que gostar do louvor é Deus, sabia? O louvor é para Ele, não é para a gente. A gente tem que estar aqui para louvar, adorar e dar o nosso melhor para Ele. Agora, qual é a música que escolheu? Se você está achando bonito ou não, você escolhe lá na sua casa, quando você botar para ouvir. Aqui o louvor é para o Senhor. Os ministros de louvores, os levitas, estão sendo direcionados por Deus. Senta aí, adora, canta, se não sabe, aprende, porque tem a letra. Então, é para o Senhor. Para de achar que o culto é para você. O culto é para Deus. Você chega aqui, não é para ser, eu só quero receber carinho, eu só quero comer bênção. Não, o culto é para o Senhor. Dá o teu melhor. E ele respondeu, vamos lá, porque eu me perdi um pouco aqui, gente, espera aí. Zeloso. No 15, o Senhor lhe disse, volte para o caminho. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Elias não estava sozinho. Você não está sozinho. Às vezes Deus vai tocar lá na casa de alguém, assim, ora por aquela pessoa. Às vezes eu chego aqui e a pessoa fala assim: Deus pediu para eu orar por você. Ora! Porque assim, Elias não estava sozinho, aparentemente ele poderia estar se sentindo sozinho, teve que batalhar sozinho, mas muitas vezes tem pessoas intercedendo, tem pessoas sendo usadas para a tua vida e você está ali, porque Deus não fala comigo, Ele está falando. Por isso que eu falo, quando Deus chega a falar, usar o profeta para falar, porque Deus está falando, nós não estamos ouvindo. Não estamos. Então, assim, nessa noite a gente sai daqui com os nossos ouvidos, sabe aquela lavagem que fazem? Abertos para o Senhor. Começa a andar na rua, porque o Senhor vai falar. Às vezes você fala assim: poxa, estou sentindo alguma coisa de não ir por aquela rua. Aí você vai. Aí chega ali, o que acontece? Um assalto. Sim ou não? Tem um negócio na minha cabeça insistindo para eu não pegar o carro. Tem alguma coisa. Gente, ouve. Às vezes a gente fica aqui, Senhor, fala comigo. E Deus está nas pequenas coisas. E a gente quer ouvir o quê? Quer os ventos fortes, terremotos, quer que o Senhor abale, que abra aqui. Gente, o Senhor está falando com aquela voz suave aí no teu ouvido, falando: filho, eu tenho o melhor para você, eu tenho amor, eu tenho paz, eu tenho libertação, salvação para a tua casa. Tu está esperando, poxa, mas não está tremendo, a igreja não está balançando. Começa a ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus que não está balançando. Amém, Jesus. Por favor, permaneça assim. A gente não quer os terremotos, a gente quer a voz suave. Amém. E aí agora eu te convido a se colocar de pé e chamar os levitas para esse momento, que eu quero fechar a palavra, que como sempre a gente fala da palavra, mas não pode fazer o fechamento sem falar de Jesus. E nesse momento, eu acho que é o convite do Senhor para você. Em Mateus 11, 28, 30, diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus te convida nessa noite, te convida a entregar tudo aquilo que está atrapalhando a tua caminhada. Jesus te convida a deixar aqui hoje, você dar um passo de fé e entregar a tua vida verdadeiramente para Jesus, para Ele transformar, te libertar. Sabe aquela situação como foi comigo? Eu digo, não, isso aqui eu não quero mexer, hoje é o dia de abrir o baú. Abre teu coração e aquilo que está lá no profundo, que o Senhor está falando com você. E assim o Senhor incomoda. E Ele fica ali porque Ele quer que você saia daqui hoje liberto, transformado, salvo. Ele quer te usar. Ele quer te usar, mas o Senhor não consegue usar quando a gente tem feridas que nos impedem. Às vezes Ele quer te usar na área onde está doendo. Às vezes Ele quer que você seja um exemplo para alguém que está precisando. E você está impedindo o mover do Senhor. Então, nessa hora, eu te convido. Eu quero te fazer um primeiro convite. Se você ainda não aceitou Jesus, hoje é noite de salvação. Se você quiser aceitar Jesus, você levanta a tua mão para o Senhor e diz, eu quero esse Jesus aí. Eu quero, porque assim como aconteceu com Elias, que viveu experiências com Deus, você pode viver experiências com o Senhor. Se você está distante, afastado, o Senhor diz, vem do jeito que você está. Ah, mas eu não sou digno. Quem disse que a gente é digno? Ele é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração. E outro convite que eu te faço hoje é um passo de fé. Você vai tomar a decisão de dizer que aquela situação não vai te escravizar mais. Não vai, em nome de Jesus. Aquela situação que o diabo fica ali usando, porque o diabo trabalha nas nossas feridas, nas nossas dores, dizendo que você não merece, que você não é digno, que você não tem cura, que você não é digno de conseguir aquilo que você sonha. O diabo está dizendo, seus sonhos já eram, mas o Senhor está dizendo, hoje é noite de libertação. É libertação. Eu vou deixar toda bagagem que está atrapalhando minha caminhada com o Senhor. Então eu te convido a dar um passo de fé. E fica assim, o que vão dizer? Ninguém vai dizer nada, porque o Senhor não está aqui à toa. Você não está aqui à toa. Ele reservou essa data com você. Ele quer você liberto nesta noite. Então eu te convido a vir à frente, dá um passo de fé e diga, de hoje não passa. Aquela situação de hoje não passa. Amém, Jesus.